Olá, meus amigos do canal Negócios TI Direito. Voltando com um tema hoje sobre tecnologia, né? Vou falar um pouquinho hoje sobre compras de software, compras de tecnologia. Eu sei que grande parte dos meus ouvintes não me conhece, obviamente, meu histórico profissional, mas eu tenho um treinamento que eu dou desde 2001 sobre como negociar melhor com grandes players de tecnologia. Meu primeiro cliente no Brasil desse treinamento, que foi onde eu testei ele, só para vocês terem uma ideia, foi a Microsoft, né? E aí eu descobri que nem a Microsoft sabia determinadas regras de negociação no Brasil, de acordo com a legislação brasileira naquela época. E nem mesmo a Microsoft conhecia bem os seus contratos e aquilo que ela dizia para os seus clientes, né? E obviamente esse curso ele foi aprimorado ao longo dos anos e treinei já grandes empresas brasileiras. Não posso citar aqui por uma questão de confidencialidade, obviamente, mas grandes empresas brasileiras aprenderam como reduzir custo na hora de negociar software com grandes players, principalmente os internacionais, usando as próprias armas que eles têm dentro na sua frente, na frente dos seus olhos, que se chama contratos. Então, por isso que, aliás, esse canal se chama Negócio TI Direito, né? Quando a gente negocia tecnologia, no final tudo vira um contrato. E aí precisa de profundo conhecimento. Mas hoje eu não vou discorrer sobre isso, tá? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente entra mais a fundo em táticas de negociação com grandes players, para poupar milhões de reais aí, onde muitas empresas se sentem reféns desses grandes players, e eu acho mesmo que elas são reféns desses grandes players por não saberem negociar. Mas eu não vou ensinar hoje as pessoas a negociar, isso quem sabe numa próxima oportunidade, ou quando alguma grande empresa quiser me contratar para esse treinamento, daí a gente conversa. Mas eu quero falar aqui sobre uma coisa bem pontual, uma estratégia até singela, que são os 10 pecados do comprador de software. Isto não é nenhuma novidade, mas eu só quero pontuar comportamentos dentro das organizações que vão prejudicar ela na negociação. Então, eu vou falar aqui sobre causas que os compradores de tecnologia não atentam e caem em armadilhas simples e se dão mal ao final e deixam e tornam e continuam deixando suas organizações, pequena, média ou grande, refém de compras mal feitas, tá? De software. Qual seria o primeiro grande pecado de um comprador de software? Como é que um comprador de software age, gente? Ele solicita proposta para os vendedores aí de tecnologia baseado num desejo, numa afirmação do outro setor. Vou dar exemplo, vamos pegar sempre a Microsoft como grande exemplo aqui, porque é fácil todo mundo entender, porque a maioria conhece os produtos da Microsoft. Chega para o comprador profissional da empresa, assim, de um departamento, precisamos comprar 50 Windows. Tá bem, mas 50 Windows, qual é o tipo de Windows? A Microsoft tem 10 tipos de Windows. O comprador começa pedindo compra de 50 Windows. Sabe o que isso transparece pro vendedor? Que temos na frente um cara que não conhece contratos da Microsoft. Portanto, vai ficar fácil eu enrolar esse cara. Então, quando o comprador não sabe o que quer comprar, e em tecnologia isso é muito comum, se ele simplesmente não tem um processo, não se prepara, não conhece os modelos e diferenças de propostas que virão, pode ter certeza, vai ser uma péssima compra na sequência. Por quê? Porque ele vai ser dominado pelo vendedor. Segundo pecado, ele admite já para o vendedor ou para o fornecedor que ele não entende do assunto. E aí ele aceita ou ele vai aprender o tema a partir da explicação de um vendedor. Vamos lá, gente. Será que todo mundo é confiável nessa Terra, nesse planeta? Óbvio que não, né? Então, assim, tu pode buscar a explicação de um vendedor, mas não busca de um só. Busca de 3 e compara. Compara as explicações para ver. Por quê? Porque em terra de cego quem tem um olho é rei, gente. Então, ninguém que é comprador de software pode acreditar na explicação de um vendedor. Compara.
Tem várias mentiras que vendedores contam sobre tributos, sobre forma de entrega, sobre o que está escrito no contrato que o comprador nunca vai ler. Entendeste? Por quê? Porque o contrato tem milhares de páginas, algumas escritas em inglês, então ele não se preocupa, então ele acredita na pessoa. Reparem que os piores vendedores são aqueles que falam uma condição e não escrevem. Já repararam nisso? Quer testar um vendedor, pede para ele escrever. Vê se ele escreve no e-mail, na proposta, aquilo que ele prometeu por viva voz. Então é um bom teste. Terceiro pecado de um comprador de software. Ele só compara as propostas e preço pela descrição. Ele não compara por códigos. Na área de tecnologia tem uma premissa muito importante. Vai comprar produto, software, todos eles têm um código do fabricante. Então, tu quer comparar banana com banana, pede para os vendedores colocarem códigos nas propostas para saber se tu está comparando o código 11 com o código 11 e não o código 11 com o código 13. Sabe por quê? Porque quando eu brinquei na história do Windows de 10 tipos diferentes, quando a gente codifica os Windows, não são 10 tipos diferentes, são mais de 500 tipos diferentes numa lista de preço, que variam de 100 a 1000. Qual é o preço real que eu quero? Ah, mas tudo a instalação é o Windows Regis. Não é verdade, né? Fabricantes inteligentes como a Microsoft criam diferentes códigos para dizer, naquele código tu não pode usar tal característica, naquele código tu pode usar tal característica. E isso te leva depois a se tornar refém da própria Microsoft. Por quê? Porque tu não sabia comprar exatamente o código correto daquilo que tu vai fazer na área de tecnologia. Entenderam? Quarto pecado, o comprador não tem preço referência do produto que ele quer comprar antes de solicitar a cotação. Então, se ele acha que 9 orçaram para ele a R$ 500 e um orçou a 100, ele acha que o de 100 é o melhor, porque ele acha que os outros 9 estão errados, estão cobrando muito caro dele. Na maior parte das vezes, o cara que cotou a 100 deu uma de esperto e está entregando coelho por lebre. E o comprador não sabe disso. Quinto pecado, o comprador faz várias cotações, pede para 10 empresas, 10 propostas. E aí ele não devolve depois para esses vendedores o que aconteceu no processo. Ele simplesmente não responde mais e-mail, ele simplesmente se nega a atender telefone. E aí um belo dia chega uma cartinha de uma auditoria de um fabricante naquela empresa. Adivinha o que aconteceu, gente? Este comprador gerou raiva em 10 vendedores. No mundo da tecnologia, se você gerar raiva em vendedores, pode ter certeza, cartinhas de auditoria vão chegar na sua empresa por culpa do comprador de software. Acreditem ou não, o mundo real é assim que funciona. Sexto pecado de um comprador de software. Ele pede a cotação e no início da conversa ele diz: não, aqui a gente já tem isso instalado aqui na empresa e eu preciso regularizar. Aí depois a empresa não regulariza porque acha muito caro. Qual é a consequência disso? Cartinhas de auditoria ou até ações judiciais, porque ele fez uma confissão no pedido de proposta de software. É uma maneira totalmente equivocada de começar uma conversa com vendedores de tecnologia. Sétimo pecado, né, a mesma linha do pecado anterior. Ele liga para uma empresa que comercializa software e não quer se identificar, não quer dar o e-mail, ele quer aprender a referência de preço, ele quer aprender sobre se ele deve ou não deve comprar tal tipo de Windows, mas ele não quer se identificar. Por que alguém que quer comprar não quer se identificar em software? Porque ele está irregular. E se ele está irregular, ele desperta no vendedor a curiosidade de saber quem ele é. E desculpa, o vendedor vai descobrir quem ele é. Não se preocupa. Ele vai descobrir pelo identificador de chamados do telefone, pelas conversas que ele vai estabelecer 2 ou 3 vezes, e aí ele gerou um problema contra si mesmo porque ele admitiu que provavelmente ele estava irregular e pode gerar inclusive uma ação judicial do fabricante que descobriu isso a partir do vendedor. Entenderam? Oitavo pecado, ele solicita preço do mercado, mas não tem nenhuma intenção de compra. Ele gera o tesão nos vendedores, faz todo um ecossistema correr
né, com propostas milionárias para atender ele, e depois ele não compra. Sabe o que isso fez? Mesmo exemplo de pecados anteriores. Gerou raiva em vendedores de tecnologia. Então, compradores de software, quando vocês forem ao mercado para comprar tecnologia, comprem a tecnologia, tenham o processo estabelecido, já garantam o orçamento e estabeleçam depois um retorno para as pessoas que vocês geraram expectativa. Quando vocês geram expectativa em vendedores e depois se omitem em dar retorno positivo ou negativo, vocês geraram raiva. Esses vendedores serão os algozes de vocês em futuras ações judiciais, acreditem ou não. Nono pecado. Depois de comprarem licenças de software, o que normalmente se recebe? Não se recebe mais o produto físico, né? Não é mais o CD, tudo é por download. Mas a lei brasileira diz, você precisa de um documento fiscal ou da licença do software. Então, tu recebe um pedaço de papel para te comprovar que aquilo é uma licença do fabricante. Gente, muitas vezes, lembra daquele caso que um ofereceu a R$ 100 e os outros 9 ofereceram a 500? Claro, porque aquele um que ofereceu a R$ 100, ele entregou um produto diferente do que o cliente queria, o código era diferente. Então tem que checar o pedido de compra depois que se faz a compra, tá? Não, só porque vocês compraram a R$ 100 não quer dizer que a compra de R$ 100 era uma compra legal. Ela pode ser um certificado, inclusive, falsificado. Temos N casos na justiça brasileira de ações judiciais por falsificação de certificado de licença de software. E é por isso que o cara vendia 100, porque era uma licença ilegal. Mas ele estava ganhando 100% de um produto criminoso. E o comprador só foi pelo preço. Como ele não entende do mercado, acontece isso. E o último pecado aqui do comprador de software, só para nós encerrarmos aqui essa listinha, é sucumbir aos prazos dados como ofertas promocionais. Tem comprador que acredita que o preço vai subir na sexta-feira, tá? Gente, no mundo da tecnologia, o que menos corre voa. Ah, mas vai aumentar o preço. No mundo da tecnologia, 99% dos produtos é atrelado ao dólar. Se o dólar sobe, sobe naturalmente. Se o dólar não sobe o preço. Ah, mas alguém me falou que vai subir, o vendedor me falou. Você tem certeza disso? Né? O jogo da urgência e o jogo da finitude da promoção é mais velho do que meus antepassados, já, né, gente? Então, assim, sucumbir a prazos como comprador de software, de ofertas promocionais de que o preço vai subir, tu não está comprando banana e maçã na feira, tá? Tu está comprando tecnologia. É só olhar o preço de referência em dólar que existem, facilmente tu pesquisa hoje nas redes sociais e tu tem referências. Então, assim, não é mais falta de informação. Às vezes é preguiça de pesquisar, tá? Ou é falta de um plano estruturado de negociação e aquisição de tecnologia, que eu digo para vocês, as maiores empresas brasileiras não têm. Não é uma exclusividade das pequenas e médias. As maiores empresas brasileiras compram tecnologia como banana na feira. E acham que estão fazendo um grande negócio. Quando não compram por marca, né? Porque tem um monte de cara de tecnologia que é fanboy de marca, tá? Ele compra aquela marca da tecnologia porque no fundo ele queria trabalhar lá. Não é que ele fez um processo para estudar se aquele software realmente ia se adequar à minha empresa. Não, ele fez um jogo. Eu compro essa tecnologia, aquele fabricante fica feliz comigo e um dia, quem sabe, eu vou trabalhar lá. É uma troca, né? É interessante isso, né? Não vou entrar aqui na lógica de código, de conduta ética e moral aqui para não ferir brios. Mas esta é a vida real. É isso que acontece em grandes organizações e depois as organizações no final do ano não sabem por que tem orçamentos estourados. Eu sei porque tem orçamentos estourados. Porque nós estamos falando de como o ser humano trabalha esse mercado e reage a este mercado na hora de negociar. Então, este foi o recadinho hoje de Negócio TI Direito, os 10 pecados do comprador de software, e nos vemos novamente em algum outro episódio sobre temas correlatos. Um abraço, tchau, tchau.